Olá pessoal do terceiro ano, continuamos aqui na nossa caminhada. Queremos dar o prosseguimento na nossa matéria de eletrodinâmica. Já começamos isso no final do segundo bimestre e agora a ideia é dar sequência, certo? Vimos corrente elétrica. Se você perdeu tudo isso, é só ver os vídeos anteriores, tá? Onde eu dou o pontapé na eletrodinâmica. E vimos corrente elétrica e vimos muitas coisas interessantes, tá? Mas aqui nós vamos dar um tom mais próximo da sua realidade, da nossa realidade, que é potência elétrica, né? Nós vamos dar uma olhada aqui em quilowatt-hora e de repente gera uma consciência de economia de energia para você, certo? Bom, mas vamos começar com esse nosso inimigo. Já viu isso? Esse reloginho? Tá vendo que está escrito no topo dele kWh? Esse é o quilowatt-hora, tá? Então, o que seria isso? Como é que nós viremos essa definição de energia? Antes de tudo, antes de nós finalizarmos aqui vendo o funcionamento da nossa energia elétrica, nós vamos falar sobre diferença de potencial elétrico, certo? Então nós temos para fazer um paralelo, uma caixa d'água. De repente você conheça isso, né? Então está aqui a caixa d'água, cheia de água, logicamente. E como é que essa água sai? Ela começa a vazar por uma torneira. Justamente porque ela tem um desnível. No caso aqui, a diferença de potencial. Porque se esse encanamento fosse para cima, logicamente não ia sair nada de água nessa torneira. Então é necessário que haja essa diferença de potencial gravitacional. Não é diferente para potencial elétrico. É necessário ter uma diferença de potencial elétrico. Então, normalmente você vai ter isso numa bateria, numa pilha, numa tomada. Com certeza, se você for medir ali, numa pilha, uma pilha tem os polos positivo e negativo. Acho que você já viu isso, né? Uma bateria também de carro, por exemplo, né? Tem os polos positivo e negativo. E talvez você não saiba, né? Mas lá na tomada tem dois daqueles buraquinhos que definem os potenciais positivo e negativo. E é isso que eu preciso, de um desnível para que os elétrons possam correr. Certo? Então olha aqui, no circuito elétrico. Eu tenho aqui o meu gerador, pode ser uma pilha, qualquer um daqueles casos lá, uma tomada. Ou lá na hidrelétrica, esse gerador inicial. Então, se eu tenho o meu circuito aberto, não tem fluxo de corrente, que nem a torneira lá. Não vai vazar água enquanto eu não fechar esse circuito. Então, quando eu fecho o circuito, aí sim, ó, a corrente, tá vendo ela passando, fazendo esse caminho anti-horário aqui? E é assim que funciona. Simplesmente porque eu gerei a diferença de potencial nesse condutor. Agora existe a corrente. Tiago, por que os elétrons estão tudo apontando, estão tudo indo para a esquerda, se a corrente está indo para a direita? Isso é uma convenção, tá? Nós falamos sobre isso quando estávamos tratando sobre corrente elétrica. Ó, a corrente elétrica vai do maior potencial para o menor potencial. Só que tem um porém. Esse aqui não é o polo positivo da pilha? Pois é, os elétrons são atraídos pelo polo positivo. Por isso que os elétrons eles vão no sentido contrário, mas por convenção a corrente vai do polo positivo para o negativo. Certo? Então é assim que funciona. Então para isso nós precisamos definir uma coisa para fecharmos a nossa ideia. Seria o trabalho elétrico, lógico, né? A energia potencial, e para podermos finalizar na nossa potência elétrica. Bom, o trabalho nós representamos pela letra tal.
e vai ser justamente a energia potencial do ponto A menos a energia potencial do ponto B. Essa seria a ideia. Energia potencial de um ponto é a carga que vai percorrer vezes o potencial daquele ponto em que nós queremos, de onde sai no caso. O potencial A é a saída da pilha, certo? Mas aqui nós finalizamos com a fórmula de potência elétrica. Potência elétrica vai ser a diferença de potencial, que nós vamos chamar de U, vezes a corrente elétrica. Bom, todo equipamento elétrico, por definição, ele tem que vir com umas especificações aqui. Então você vai encontrar, não sei se dá para ler direitinho, mas você vai encontrar qual é a voltagem dela, que aí ou é 127 ou 220 ou qualquer outra, né, nomenclatura em volts, tá? Que aí nós estamos falando sobre diferença de potencial. Então aqui nós vamos ter em volt, certo? Enquanto que aqui na corrente nós vamos ter ampere. Então quando eu multiplico essas duas, ou seja, volt vezes ampere, isso tem um nome, que é watt. Watt. Tem gente que já abrasileirou essa palavra, fala watt mesmo, não interessa. Se você calcular correto, eu não vou brigar com português, vou deixar com as professoras de português para brigar com você. De inglês no caso, né? Mas watt seria a nossa unidade de potência elétrica. Na verdade, potência como um todo, mas é muito batida aqui em potência elétrica. E você vai encontrar, tipo, essa lâmpada, não sei, ela de 100 watts, se bem que uma lâmpada de 100 watts já está muito fora do comum. Agora é mais fácil a gente ver 12, 9 watts. Que bom, que isso é economia. Como assim economia, Thiago? Bom, então bora ver por que isso é economia para nós. Sobre consumo de energia elétrica, nós temos essa unidade aqui, quilowatt-hora, certo? Então nós temos aqui quilowatt, que é potência, e temos hora, que é tempo. Correto? Então, o que nós vimos aqui em cima? Uma das fórmulas de potência, mas potência para nós, aqui, quando nós vamos tratar do consumo, potência é trabalho ou energia sobre tempo. Certo? Então, voltando aqui para as nossas unidades, né? Aqui é o watt, aqui é o que nós queremos descobrir, enquanto aqui nós temos unidade de tempo. Para nós aqui vai ser interessante hora. Então, quando eu passar esse tempo para lá multiplicando, eu vou escrever aqui embaixo, tá? Agora, então, a energia, ou o trabalho, vai ser a potência vezes a diferença, a variação de tempo. Então, se eu pegar essa minha... Vamos trabalhar em watt, tá? Trabalhar em kilowatt. Como é que a gente transforma watt em kilowatt, Thiago? A gente divide por 1000, certo? Para passar de watt para kilowatt, você divide por 1000. E aqui, a unidade de tempo, eu já estava definindo como hora. Então, aqui surge a nossa energia, certo? Quilowatt-hora, quando nós multiplicarmos esses dois, vai dar justamente a unidade de energia que nós utilizamos. Então, um exemplo rápido aqui. Eu tenho um equipamento que trabalha com uma potência de 40 watts. E ele vai trabalhar por meia hora. Meia hora, 30 minutos. E aí, quanto de energia nós gastamos com esse equipamento? Será que ele gasta muito? Bom, então a energia vai ser a potência vezes o tempo. A minha potência está em watt. Eu preciso passar para kilowatt. Então eu divido por 1000. Então, dividir por 1000, espero que você guarde essa dica, né? Já repeti várias vezes. Olha, volta 3 casas aqui no 1000, então eu volto 3 casas aqui também, no 40. Então ele vai ficar 0,04. Certo? Voltei. 1, 2, 3.
E o tempo era 30 minutos, mas eu preciso trabalhar em hora. 30 minutos é meia hora. Faça-me o favor. Então, se eu multiplicar 0,04 por 0,5, eu vou conseguir 0,02 kWh. Muito bem? Então esse aqui seria um resultado muito interessante para nós. E aí você vai brincando, né, com os dispositivos. Faça isso, por favor, com o chuveiro elétrico. Veja quanto é a potência de um chuveiro elétrico e veja quanto tempo você passa tomando banho. Pega essa potência, passa para quilowatt-hora. Pega esses minutos, tomara que sejam minutos, né, que você passa tomando banho, transforme em hora e multiplique para ver quanto é que você está gastando. E depois vai lá na conta de energia e vê quanto é que custa 1 kWh. Não vai se assustar, de repente você vai diminuir o seu tempo no banho. Tá bem? Bom, esse foi o resumo da nossa aula dessa semana. E dê uma olhada nos exercícios, tá? E no livro didático, por favor, pelo amor de Deus. Abraço para vocês!